Estamos na época mais esperada, né? Mais promissora aí para os negócios, principalmente para o varejo, não é? Natal, fim de ano. E aí, você que tem um negócio aí, né? Basta abrir sua loja que as vendas acontecem, não é não? É claro que não, né? Você, melhor do que ninguém, sabe disso. A época é boa, mas é preciso estratégia aí para movimentar os negócios. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui conosco. Como é muito bom também, tem um especialista para nos trazer as orientações sobre isso. Está comigo o Léo Mack, especialista em estratégias de desenvolvimento de negócios. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, tudo certo, Sebastião. É um grande prazer estar conversando com vocês aqui. Muito obrigado. Ótimo, mais uma vez, a gente já conversou no jornal outro dia e foi tão interessante que a gente resolveu ampliar esse espaço aqui para trazer essas estratégias. Naquele período falávamos sobre a Black Friday e agora o nosso foco aí nas festas de fim de ano. Mas, bom, enfim, antes da gente entrar nas estratégias exatamente, queria que você me falasse um pouquinho mais de você, Léo, aí da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje, bastante influente, inclusive, aí nas redes sociais, mas me conte um pouco mais de você. É um grande prazer estar conversando com todo mundo que está empreendendo, né, que está nesse canal maravilhoso. Eu também, assim como todo o pessoal que está aqui nos ouvindo, comecei empreendendo lá atrás, bem jovem, e foi nesse momento, quando eu tinha meus 16, 17 anos, que eu olhei para o empreendedorismo e falei, puxa, é isso que eu quero para mim, né? Esse é o caminho, eu quero tentar batalhar, quero tentar encontrar alguma coisa que eu consiga escalar, consiga fazer, atender, né, aos clientes e ter um excelente retorno. E desde então, eu vim empreendendo em diversos tipos de empresa, desde empresa da área de tecnologia, da área de consultoria, no varejo também, que é maravilhoso, é um dos setores, segmentos que eu mais gosto de empreender. Aprendi muito e com o passar do tempo, com mais desses 15 anos de experiência, desde essa época que eu comecei a empreender, eu consegui encontrar algumas coisas, né, que são métodos, estratégias que são padrões para qualquer tipo de empresa, desses setores que eu comentei aqui agora. E é isso que hoje eu gosto muito de fazer, através dos treinamentos e também através do livro que vai ser lançado em fevereiro desse ano. Eu compartilho essas estratégias para empreendedores como você que está começando, tem uma pequena, né, uma média empresa. O meu grande objetivo é conseguir ajudar vocês a prosperarem, porque é o empreendedorismo que vai, sem sombra de dúvida, acredito demais nisso, é o empreendedorismo que vai mudar o Brasil, que vai fazer desse país um país de primeiro mundo. Léo, bom, mas eu tenho uma dúvida, Léo. A gente está chegando aí já no fim do ano, né? Está em cima do laço para o Natal e, enfim, as festas de fim de ano. E eu imagino que muitos empresários, muitos empreendedores, aí principalmente do varejo, já estejam com suas estratégias prontas, né? O seu estoque já estabelecido. Mas ainda dá para fazer alguma coisa, né, Léo? Tá, com certeza, Sebastião. O que eu percebo? Que nesse momento de final de ano, o insight que eu posso trazer é que uma primeira coisa que os empreendedores têm que fazer é conseguir ter a visão de fluxo de caixa, né? A visão do histórico das receitas que eles já tiveram, ou seja, né, em outras palavras, quanto que faturou no final de ano do ano passado e também quanto que foi investido, as despesas que teve no final de ano do ano passado. Dessa forma, o que acontece? Os empreendedores, eles vão conseguir ter a noção de uma previsão daquilo que eles têm de expectativa de faturamento desse ano. Porque quando o empreendedor ele não tem essa expectativa, ele não tem esse histórico, meio que, sabe, Sebastião, qualquer receita para ele tá bom. E muitas vezes esse qualquer receita não é fruto do esforço das estratégias que ele criou, de uma campanha que ele investiu. Muitas vezes é porque o mercado estava, né, reprimido ou o mercado realmente estava buscando por aquele produto e foi. E isso é um cuidado que os empreendedores, as empreendedoras têm que ter, que a gente não pode simplesmente se contentar com os resultados que estão vindo, a gente tem que compará-los com o resultado que a gente teve anteriormente, para poder medir a performance, a gente poder medir se a gente está crescendo, né, se a gente está desenvolvendo. Eu mentoro vários empreendedores e muitas vezes acontece, né, do empreendedor ele acreditar que ele está vendendo bastante, que o negócio está indo para frente, que o negócio está caminhando, mas na verdade a margem, né, a lucratividade que ele tem está cada vez menor. E já vi empreendedores acreditar nisso e falar, não, eu vou investir mais. Foram lá, investiram mais e estavam afundando a empresa. Já vi isso acontecer bastante também. Então, previsibilidade, fluxo de caixa, né, receitas, despesas para o final de ano aí é fundamental. Esse é um insight. Tem
Tem Sim, outros também. tem muitos outros, né? Vender mais não significa ganhar mais, né, Léo? O custo pode estar alto, pode estar desperdiçando aí na sua gestão, né? Mas aí, então, definido isso, definido o fluxo de caixa, né? Comparando até com anos anteriores. A partir daí, com essa definição, que outros insights, que outra estratégia a gente começa, então, para fazer com o que eu já tenho preparado que renda mais? Eu vejo direto acontecer, Sebastião, dos empreendedores, né, que estão ali no varejo. Eles vão lá, eles abrem as portas, né, e aí começa a vender e o negócio começa a fluir. Mas eles não conseguem identificar qual é o público-alvo. Eu volto no ponto, né, que eu havia até mencionado, legal, as vendas podem até ter dado certo no final de ano passado, né, ou talvez até, quem sabe, nesse ano, mas a pergunta que a gente tem que ficar na nossa cabeça como empreendedores é: e se eu tivesse montado uma estratégia melhor? O quanto eu deixei, né, de crescer? O quanto eu deixei de vender? E muito disso está associado a conhecer o cliente. Direto eu vejo empreendedores, empreendedoras que eles não conseguem conhecer o cliente deles. Eles abriram a loja e começam a vir gente de tudo quanto é tipo, né? De tudo quanto é jeito. Gente com ticket alto, gente com ticket baixo, né? Com poder de compra um pouco menor, que está buscando um produto que às vezes ele vai lá, quebra um galho, mas não é o produto ideal para o cliente. E aí a loja vira um monte de, vamos dizer assim, um monte de penduricalho, assim, sabe? Começa a ter um monte de coisa. Então, conhecer o público-alvo, conhecer as pessoas que a gente tá querendo, né, resolver a vida delas é muito importante para que a gente acerte na oferta, né? A gente acerte em como que nós vamos oferecer o produto para ela e ela vai sair feliz e vai sair satisfeita. Vou trazer um exemplo aqui que aconteceu recentemente na Black Friday, e isso acontece em todas as Black Fridays, por exemplo, né? Quando nós não conhecemos o nosso cliente, a gente vai lá, tem a loja, né, tem a nossa prestação de serviço e a gente vai lá e faz uma oferta de Black Friday. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, vamos imaginar, né, um salão de beleza. No salão de beleza, os empreendedores, né, as empreendedoras foram lá e falaram o seguinte: olha, nós vamos fazer um tratamento capilar aqui, nós vamos fazer 2 pelo preço de 1. Né, como cliente, né, assim, como empreendedores, a gente olha ali e fala: não, tá bacana, realmente tá um negócio legal, é uma oferta bacana. Mas do ponto de vista do cliente, e aí que eu falo que tá no conhecer o cliente, né, o ponto de vista do cliente muitas vezes pode ser o seguinte: ele vai lá e fala: puxa, eu vou fazer um tratamento capilar que envolve produto químico, envolve um trabalho técnico que tem que ser muito bem executado, um trabalho técnico que tem que ser muito bem feito. Eu vou pagar 1 e vou receber 2. Será que a qualidade desse produto químico ela é realmente a qualidade que precisa? Será que o atendimento ele vai ser um atendimento técnico de qualidade, ou o prestador vai simplesmente fazer um negócio que levaria 1 hora, vai fazer em 20 minutos, né, para atender o próximo e já querer, né, realmente fazer valer a pena, né, pagar por 1 e receber por 2? Então, veja que é meio que um tiro no pé que acontece quando não se conhece o cliente. Então, o pessoal vai lá, faz um monte de campanha de Black Friday, faz campanhas, por exemplo, de Natal, né, que é um momento muito próximo que a gente está tendo aqui agora, e não conhece o cliente. Quando não conhece o cliente, a gente tem dificuldade em falar a linguagem dele. E aí, você que está aqui nos assistindo, que empreende, né, empreendedores e empreendedoras, olha e fala: pô, Léo, mas como é que eu vou conhecer meu cliente? O que eu tenho que fazer? Na prática, se eu for fazer amanhã, o que eu tenho que fazer? Você vai lá, senta e conversa com seus clientes. Só com aquele que você vende? Não. Esse daí é o mais feliz, né? Esse daí é gostoso de escutar. Mas nós, como empreendedores, temos que escutar, claro, os clientes que a gente vendeu, saber por que eles compraram, né? Por que eles entraram na nossa loja, compraram, se estão satisfeitos ou não. Mas acima de tudo, nós temos que conversar com aqueles que entraram na nossa loja e foram embora. Aqueles que não compraram nada, a gente tem que entender também esses clientes. E aqueles que passaram na frente e nem sequer notaram a nossa marca. Nós temos que conversar com esse pessoal. Isso sim, a gente conhecer o cliente. Eu tenho certeza absoluta que os empreendedores que fizerem isso, né, esse exercício, sentar e conhecer o cliente, eles vão com certeza ter muito mais ideias, muito mais insights de como que eles vão fazer uma oferta melhor para essa turma, né, para esse público-alvo, esse cliente-alvo no final de ano. Não, pois é, Léo, agora um cliente que já vem na loja, já vai no salão, por exemplo, com frequência, talvez seja mais fácil de conhecer, né? Você tem ele ali no dia a dia, e o cliente que passa na frente só e não entra, qual é a estratégia para a gente trazer ele para dentro, para conhecer, eu digo, como se dá esse conhecimento, esse envolvimento, se não aconteceu antes, como faz? Legal. Tem várias técnicas pra gente fazer isso. A primeira delas é aquela mais na cara mesmo, né? Aquela na caruda, que você vai lá, faz uma abordagem com a pessoa que tá passando mesmo, pergunta pra ela. Vai lá e faz, né, o movimento. Outro exercício que os empreendedores podem fazer ao invés de estar ali na loja
né, olhando como protagonista, a gente está na loja ali como empreendedor e tenta observar, é muito legal esse exercício, eu recomendo para todos os empreendedores, se afasta da sua loja, se afasta do seu serviço, do varejo e vai para o outro lado da rua, por exemplo. Lá do outro lado da rua e tenta observar o fluxo, como que as coisas estão caminhando, tenta olhar para o negócio um pouco mais macro e dessa forma a gente vai conseguir perceber, por exemplo, né, que sei lá, na 20 metros para cima estava tendo uma manutenção na rua e que isso estava desviando o fluxo. É só um exemplo de como que a gente consegue perceber as coisas, né? Mas conhecer ao cliente é a gente saber conversar com ele, sentar e conversar, é realmente falar, né? Sentar e conversar com o cliente, fazer entrevista. Claro que a gente tem que fazer de uma maneira que não fique uma abordagem agressiva, então a gente sempre pede permissão, né, a essas pessoas para a gente poder fazer uma conversa com elas. Se elas concederem, excelente, a maioria não vai conceder porque está na correria, né, está com horário e tudo mais, mas aqueles que concederem, nossa, pessoal, a gente tem que dar graças a Deus, assim, porque é muito valiosa a informação que eles vão estar passando para nós. E se, né, nós quisermos melhorar e otimizar essas entrevistas de campo, a gente pode oferecer algum tipo de brinde, como, por exemplo, algum item da nossa loja que a gente acredite que vale aquela informação. É um outro exemplo, né? E um último insight que eu diria para conseguir ter esse conhecimento, Sebastião, são aí a gente indo para o mundo um pouquinho mais digital, né? Quando nós vamos para as campanhas digitais, campanhas de Instagram, campanhas do próprio Facebook, do próprio Google, todas essas mídias digitais, elas têm tecnologias de raio, né? Ou seja, a gente coloca um raio, a gente determina um ponto no mapa e esse ponto no mapa nós dizemos, eu quero que no raio de, por exemplo, 1 quilômetro, no raio de 500 metros, X quilômetros, enfim, um raio de uma distância, eu quero que as minhas campanhas rodem para esse público aqui. A gente pode muito bem definir isso, falar, olha, dentro desse raio eu quero rodar uma campanha de anúncio ou quero rodar uma campanha de pesquisa para saber quem que está passando dentro desse perímetro. É uma outra forma, um pouco mais tecnológica, de conseguir essas mesmas informações que eu estou falando aqui agora, que todo empreendedor e empreendedora tem que saber. Escutar o seu cliente, conversar com essa galera. Tem o tete a tete ali, como você sugere, né? E essa visão também um pouco de fora, e tem a tecnologia, ferramentas aqui não faltam. Bom, Léo, vou fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco eu quero avançar nessa questão ainda por uma curiosidade. Aí a estratégia para vender mais, ou para oferecer mais serviços, ou até um desconto, para esse cliente que já é fiel e para esse novo cliente é diferente? É uma só? O cliente fiel talvez tenha algum benefício a mais? Enfim, e também quero entender um pouco mais do seu método 5Cs e que você me fale também da sua publicação. Mas vamos para o intervalo rapidinho, a gente segue nessa conversa na sequência, tá bom? E aí, combinado com você de casa também? Você aí da sua empresa? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez. Muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está falando hoje sobre estratégias de vendas, de negócios. Agora para o fim do ano, Natal e festas de fim de ano. Continuamos na conversa. Aqui comigo, Léo Mack, especialista em estratégias de desenvolvimento de negócios. Fala com a gente lá de Belo Horizonte. Com dicas, mais do que dicas, né? Orientações, conhecimentos preciosos aí para a gente, para além da data que já favorece, mas para criar estratégias para que o seu negócio acelere muito mais ainda. Léo, então, a gente vinha numa conversa bem boa aí no primeiro bloco, precisamos fazer um intervalinho, e eu quero seguir nessa linha perguntando o seguinte, Léo, dos clientes que a gente já tem como fiéis e que ainda assim precisa se traçar estratégias para vender mais, mas também dos clientes que a gente conquista ou que vai buscar a conquista no dia a dia, as estratégias de vendas ou até de promoções são diferentes para um ou para outro, Léo? Como é que a gente separa isso? Para que também o cliente que já vem sempre, como você deu o exemplo, num salão de beleza, não se sinta preterido ou com uma relação diferente de quem chegou agora. Existe isso, Léo? Tem estratégia diferente para cada tipo de cliente?
Com certeza. O que eu vejo é que quando os empreendedores eles não colocam isso no papel, não conseguem perceber que existe aquele cliente que é fiel e é aquele cliente que está começando agora, ele trata todo mundo da mesma forma. Quando isso acontece, muitas vezes ele acaba fazendo vários testes, né, fazendo um monte de promoção, e aquele cliente que ele já tinha na carteira acaba falando, puxa, eu já venho aqui há bastante tempo, né, eu já estou aqui, sou um cliente fiel, gosto, promovo inclusive a sua marca e você nem olha para mim. Né? Eu não tenho nenhum tipo de vantagem perante aquela outra pessoa que você está tratando, às vezes, muito melhor, que está querendo entrar agora, e eu estou simplesmente só, né, depois que eu contratei a primeira vez, ou que eu vim a primeira vez, você me trata de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira não especial, uma maneira como se eu fosse um qualquer. Né? Isso acontece demais. A gente investe bastante em aquisição e para manter o cliente a gente deixa, né, às vezes, de lado. Existe uma pesquisa que diz que a gente conseguir vender para uma pessoa, para um cliente que já é da nossa base, é de 6 a 7 vezes mais fácil, né? Ou seja, a gente investe muito menos para vender para quem já é nosso cliente do que tentar trazer um cliente novo. Se a gente não presta atenção nessa informação, ela passa despercebida, mas eu vou repetir aqui, é de 6 a 7 vezes mais fácil a gente vender para um cliente que já é, né, fiel, para um cliente que já comprou da gente, do que tentar trazer alguém da rua, tentar trazer alguém novo, né, uma nova pessoa que venha comprar com a gente. Então, sabendo dessa informação, a gente consegue perceber que se a gente investe, por exemplo, um exemplo arbitrário aqui, tá? Um valor. Se eu invisto R$200 para conseguir trazer um cliente da rua, por que eu não investiria, então, vamos lá, R$100, R$120 para agradar aquele meu cliente que eu já tenho hoje? Não seria interessante? Uma das coisas que são muito importantes para nós que estamos empreendendo é a gente conseguir aumentar a fidelidade, o tempo que esse cliente passa com a gente. Isso é conhecido no mercado, o termo técnico, né, que é o LT, o lifetime, que o cliente passa com a gente. A gente conseguir prolongar esse lifetime, a gente prolongar o período que o cliente passa com a gente é muito importante, porque, além de ser mais barato, como eu falei aqui agora, e a gente consegue incentivar esse cliente a comprar mais com a gente, é mais barato fazer isso, mas além da gente conseguir fazer ele ficar mais tempo conosco, ele vai ser um grande divulgador da nossa marca. Eu vejo que essa é uma das formas mais fiéis, né, e mais baratas, sem contar que ela é algo que já transcende milênios, que é o boca a boca, é a indicação. Eu digo que a indicação, talvez ela não seja a nossa estratégia primária de aquisição de clientes, tudo bem, mas ela, sem sombra de dúvida, é aquela estratégia que é mais direta. Uma pessoa indica um produto, tem gigantescas chances da pessoa que ela indicou ir lá na sua loja e fazer uma compra com você. Então, vamos lá, recapitulando, né? Então, estratégia para cliente que já é seu. O cliente que já é nosso, uma excelente estratégia se a gente investe, exemplo, R$200, e aí cada um de vocês que estão nos assistindo, você sabe quanto que você investe em aquisição de cliente, né? Pega o valor total e divide pela quantidade de clientes que a gente trouxe. Então, vamos supor que a gente invista R$200 para trazer um cliente, a pergunta que fica para nós é, por que então eu não invisto uma parcela disso para fidelizar e vender mais e melhor para aqueles que já são clientes fiéis? Não precisa investir 200, mas pode investir uma parcela disso. Lembre-se, é de 6 a 7 vezes mais fácil vender para alguém que já é cliente do que para alguém novo. Então, cuidar com isso. E esses serão nossos promotores, né? Esses clientes fiéis serão promotores. Eles vão divulgar a nossa marca, que aí vai ter, vamos dizer assim, um custo de aquisição para nós quase que zero, né? Se a gente for pensar em termos de aquisição, tá? E aí, pegando só para fechar o raciocínio, né? Então, saindo de quem já é cliente e caminhando para quem não é cliente nosso. Para aqueles que não são clientes nossos, mais uma vez, reforço o item anterior que eu falei, que nós temos que conhecer quem é esse público-alvo nosso, o nosso cliente ideal. Conhecendo o cliente ideal, a gente tem que entender qual é o canal, a forma que eu vou atrair essa pessoa. Se é através de uma vitrine melhor, se é por meio de uma campanha online, por exemplo, se é por meio de parcerias nas lojas, né, ou nas empresas que eu tenho ao redor. Exemplo, só bem rapidinho aqui. Eu vejo muitos empreendedores, né, empreendedoras que têm restaurante, fazerem parcerias com as empresas que tem na região. Ao invés de simplesmente você vai lá e abre o seu restaurante e deixa as pessoas virem, por que então, né, não ir nas empresas, nos prédios comerciais que tem do lado e fazer uma oferta para eles? Sei lá, por exemplo, um desconto no preço do quilo do buffet ou um prato especial para as pessoas que trabalham na empresa. Enfim, alguma coisa que a gente fale, pessoal, venham para minha loja.
qual que é o custo disso, né? Uma sola de sapato, qual que é o custo que você vai ter em fazer uma parceria como essa, né? É uma forma da gente conseguir trazer novos clientes para dentro da loja. E assim, para fechar, sem sombra de dúvida, treinamento de equipe. Não adianta nada a gente tentar criar estratégia para o cliente que já está em casa, treinamento para o cliente que a gente quer atrair de fora, se a nossa equipe não consegue ter isso também distinto dentro dos seus treinamentos e dentro da sua cabeça. A equipe interna tem que saber que o atendimento para um cliente que já é fiel, ele tem um padrão. E para aquele cliente que está entrando, tão excelente quanto, mas ele tem um outro formato de atendimento para transformar, né, criar uma jornada, uma experiência para transformar esse cliente novo em um cliente fiel, né, para ele ficar dentro de casa. Bom, maravilha. Bom, passadas as orientações de estratégias com este foco que a gente se propôs aqui para o fim de ano e Natal, a gente não pode terminar, sem conhecer um pouquinho mais. Eu sei que é pouco tempo ainda, mas dá para você falar um pouquinho do seu método 5Cs e também um pouquinho da sua publicação aí. Mas me conte primeiro, o que é o método 5C, saindo aqui só do Natal, mas para o ano todo, para os empreendedores, o que você vende, o que você defende aí pelo seu conhecimento? Para não deixar ninguém na expectativa, 5 Cs: coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Esses são os 5 Cs que eu acredito que é o que leva o empreendedorismo para você que está começando ou para você que já tem uma pequena, uma média empresa, a você atingir um próximo patamar, né? Você realmente crescer sua empresa 10 vezes mais. Eu posso dizer isso de causa própria mesmo, de estudos e de experiência ao longo desses últimos 15 anos que eu empreendi em diversos setores, sintetizei essa visão, né, dos 5 Cs, e aí agora eu promovo também para empreendedores como você que está aqui nos assistindo a fazer uma qualidade, né, a ser um empreendedor profissional e conseguir crescer 10 vezes mais. Por que eu faço isso? Qual que é a minha vontade com isso? É realmente transformar o Brasil. Eu vejo que os empreendedores, né, as empreendedoras que vão transformar esse país em um lugar de primeiro mundo, em um lugar melhor. E falando dos 5 Cs, a gente começa com o coração. O empreendedor tem que empreender com o coração, com aquela vontade mesmo intrínseca de ajudar o próximo. Isso que é empreender. Claro que vai ter transação financeira, vai ter, né, a parte comercial, mas nós lidamos com pessoas, seja os nossos clientes ou seja a nossa equipe. Temos que fazer isso do nosso coração, de verdade mesmo. Atender muito bem ao cliente, que é o segundo C, como conhecer esse cliente com qualidade. Depois que a gente entende, né, o cliente com qualidade, começa a vender. Essa que é a verdade. A gente começa a vender, e aí o próximo passo é o caixa, que é o terceiro C. Então a gente tem que ter um bom controle de caixa, saber, né, o fluxo de receitas, o fluxo de despesas, para saber se é a hora de pisar no acelerador ou se é a hora da gente dar uma segurada. Quando a gente consegue fazer isso, a gente tem que manter disciplina, cadência, que é o nosso quarto C. Manter disciplina, cadência em treinamento com equipe, disciplina e cadência em controlar todos os indicadores, disciplina e cadência em consistentemente conversar com o cliente e diversas outras cadências que a gente tem que manter para que a empresa continue fluindo. E por último, a gente começa a crescer a equipe. Então, vendi para o cliente ideal, tenho um caixa que eu preciso controlar agora, tenho disciplina em todos os métodos que a gente faz dentro da empresa, está na hora de crescer a equipe, na verdade, chegar ali nas suas 10, 15, 20 pessoas. Para conseguir chegar nesse momento, né, de 10, 15, 20 pessoas na nossa empresa, temos que manter uma cultura de pessoas que entrem, amem atender os nossos clientes, amem trabalhar na nossa empresa e que fiquem na nossa empresa por um longo período e que façam suas carreiras ali dentro. É isso que a gente quer, né, como empreendedores. A gente quer promover esse tipo de coisa. Então, Léo, é isso, né? Os 5 Cs: coração, cliente, caixa, sim, cadência e cultura. Tem o sexto, conhecimento. Quero que você me fale em um minutinho sobre o seu livro. Boa. Meu livro vai ser lançado no mês de fevereiro agora de 2024, que é o livro Eu Empreendedor. Tá aqui. Esse livro leva para cima e para baixo. No Eu Empreendedor eu consigo mostrar para todos vocês que comprarem, né, e acessarem essa obra, os 5 Cs na prática, como que você vai mudar a sua empresa, o seu empreendimento, para que você coloque os 5 Cs dentro de você mesmo, que seja um empreendedor, uma empreendedora profissional, empreendendo com o coração, entendendo bem o cliente, controlando seu caixa, mantendo cadência dentro da empresa e promovendo uma excelente cultura empresarial. Tudo isso vem no meu livro Eu Empreendedor, que vai ser lançado em fevereiro de 2024, e também nas minhas redes sociais, como eu falei no comecinho, o Léo Mack, dentro do Instagram e também dentro do canal no YouTube e TikTok. Tá dito. A gente falaria muito mais, mas aí, é buscar pelo Léo no site de busca, é procurar e buscar mais informação, e também aí o livro que vai sair no ano que vem. Léo, conversaríamos muito mais. Muito obrigado por hoje, pela sua participação aqui, por compartilhar tanto conhecimento dessa forma tão leve e tão importante também.
Foi um prazer ter você conosco aqui, Léo. Grande prazer, Sebastião. Muito obrigado, pessoal do canal Empreender, e a vocês, empreendedores, que estão aqui batalhando e nos assistindo. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, digo eu, também a você aí de casa, a você da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.